vitórias para nós todos. Amém, igreja? A palavra se encontra no livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Pode começar aí? Já está, já. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. Até aqui, igreja, senão vocês não vão entender a palavra. Deus sempre levantou homens de Deus quando não tinha reis em Israel para cuidar do povo dele. Nessa época eram chamados de juízes. E é interessante que Deus sempre trabalha com o número 12. Jesus levanta 12 apóstolos, Deus levanta 12 juízes, e assim vai. O número 12 é um número querido por Deus. Deus levanta 12 juízes na época que não tinha rei em Israel. Morria um, Deus levantava outro. Foi contado o número de 12 juízes, sem contar Eli e Samuel, que eles eram sacerdotes e também foram juízes. Mas nos estudos bíblicos consta os 12 juízes. E Jefité foi um dos 12 que foi contados antes de terem o sacerdote Eli e Samuel. Jefité, ele era ainda um jovem, e os seus irmãos os expulsaram de sua casa, porque a mãe dele, com certeza a Bíblia não vai dizer aqui, mas deve ter morrido, mas ele era filho de uma prostituta, e o pai tinha outras mulheres e filho com outras mulheres, e esses filhos expulsaram Jefité de seu lar, porque ele era filho dessa prostituta. Mas a Bíblia vai dizer que ele era filho da prostituta, mas ele era filho de Gileade. Quem era Gileade? Era um homem também valoroso, valente, que cuidava da tribo de Israel, de uma das tribos de Israel. E Deus levanta Jefité para cuidar do povo. Porém, os seus irmãos não sabiam que Deus ia levantar Jefité. Jefité era jovem, foi expulso e foi para um lugar. E quem estava com Jefité? A Bíblia vai dizer que eles estavam com homens levianos. Ou seja, quando uma pessoa é rejeitada, que ninguém quer ela, não resta ninguém mais para estar ali do lado, a não ser pessoas que não valem nada. Pessoas que não têm valor, pessoas que a sociedade não quer, pessoas que ninguém quer estar por perto, porque a pessoa não tem casa, não tem família, foi expulsa da sua casa, a pessoa não tem valor. E quem se aproxima? Pessoas que não têm valor para serem amigos. E Jefité passou a andar com essas pessoas, a Bíblia diz, leviana, pessoas que estavam, entre aspas, na condição dele. Apesar dele não ser leviano, porque Deus, quando levanta um homem, ele não levanta um leviano para cuidar do povo. Ele levanta um homem de Deus. E no início da Bíblia, a Bíblia vai dizer que Jefité era um gileadita e ele era valente e valoroso. Então ele não era leviano. Apesar dele estar com pessoas levianas, porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado, então ele ficou sem ninguém, não tinha ninguém, então ele ficou com quem queria ele. E às vezes a gente é julgado por estar do lado de pessoas levianas, mas Jesus Cristo
estava aqui na terra, aonde ele estava? Perto sempre de pessoas pecadoras e levianas. Jesus disse: eu vim para cuidar e para sarar quem está perdido. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes espirituais. E Jefité era assim como Jesus Cristo naquele tempo de Juízes. Ele, apesar de ser um homem de Deus, sendo um jovem de Deus, valente, valoroso, que ele é um homem de guerra, um jovem guerreiro que ele aprendeu com o pai. E certamente o pai aqui também já tinha falecido, porque senão o pai não deixaria expulsar o Jefité do seu lar. Só ficou os irmãos e a esposa. E a mãe dele também era prostituta, então tinha ele como nada. Mas Jesus, quando veio, ele andava com pessoas pecadoras. E Jefité, por mais que os irmãos os expulsaram do seu lar, por mais que ele era filho de uma prostituta, ele não deixava de ser valente e valoroso. Se você ler a história da Bíblia, Jefité conhecia a história da Bíblia. Ele conhecia a história do povo de Deus que saiu do Egito para alcançar a terra prometida. A Bíblia vai dizer que quando os filhos de Israel estavam sendo perseguidos pelos filhos de Amon, os anciãos de Gileade, ou seja, do lugar onde ele morava, foram atrás de Jefité. Falou: vamos atrás de Jefité, porque ele é valente, ele é valoroso, só ele pode nos livrar. Ele foi expulso, mas os anciãos foram atrás dele para falar: luta por nós, porque você é valente, é valoroso, só você pode nos livrar desse povo que querem nos destruir, que era o povo, os filhos de Amon. A Bíblia fala: filhos de Amon são descendentes de Ló. Tem vários descendentes, a palavra de Deus fala, né? Eles quiseram pelejar contra os gileaditas. Então os anciãos procuraram Jefité e disseram: você pode nos liderar? Aí Jefité disse: mas vocês expulsaram eu da minha casa, vocês não me aceitaram porque eu sou filho de prostituta, e não quiseram, eu fiquei sem lar, estou aqui com meus amigos que me aceitaram. E eles falaram para ele, a Bíblia vai dizer, se Jefité faz uma proposta: se eu vencer os amonitas, eu vou ser líder de vocês. Ele é intrépido. E os anciãos disseram: pois bem, se você vencer os amonitas e nos livrar desse povo que querem nos destruir, você, Jefité, vai ser o líder de Israel. Como que pode um jovem que foi desprezado pela sua família, pelos seus irmãos, já não tinha pai, já não tinha mãe, mas ele era filho de um homem que era um homem de Deus? E o que isso significa para nós? Nós somos filhos do Pai Eterno. As pessoas podem nos desprezar, podem nos rejeitar por causa de filho, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de familiares, mas Deus, ele não te rejeita, porque você é filho de Deus. Deus, ele cuida de você. E Deus, cuidando de Jefité, que estava lá abandonado, junto com pessoas, a Bíblia diz, levianas, porém ele não se corrompia. Ele continuava ali nos caminhos do Senhor. E acontece que ele aceita a proposta de guerrear pelos filhos de Israel e lutar com essa tribo de Amon, com os povos de Amon. E era, com certeza, muitas pessoas, porque ele vai fazer um voto. E é muito forte que hoje era para ser entregue o voto. E eu não tinha comentado da pregação com meu esposo, ele nem sabia. Eu só falei para ele que eu tinha uma pregação muito boa, que quando eu tivesse oportunidade eu queria pregar. E Deus
fala com nós hoje sobre o voto. Jefité sabia que para ele vencer aquela guerra, só se ele fizesse um voto. Por quê? Imagina, eram muitos homens fortes com armas e guerras. E ele não tinha nada, com certeza. Estava ali com pessoas levianas, guerreiras, pessoas valentes também, mas sem armas, sem condições de guerrear. Amon tinha um exército preparado, já estava pronto para ir lutar contra os filhos de Israel e ganhar a guerra, porque eles tinham tudo. Porém, Jefité não tinha armamento, mas ele tinha quem? Deus e o voto. Às vezes você não tem ninguém por você, mas você tem Deus e o voto, e isso já basta. E Jefité fez ali um voto para Deus, e ele disse: Senhor, se o Senhor me der a vitória contra os filhos de Amon, para liderar o teu povo, para cuidar do povo de Israel, o primeiro que passar na porta, quando eu voltar da guerra vitorioso, esse eu sacrificarei ao Senhor. Mas Jefité achava que iria entrar um bode, uma vaca, um camelo, um bezerro, um animal que ele tinha ali. Mas a Bíblia vai dizer, infelizmente, entra a sua única filha. A primeira pessoa que entra pela porta, quando ele volta da guerra, entra ali a sua única filha. E ele não esperava que a sua filha entrasse por aquela porta, porque não era de costume ela estar entrando pela porta naquele horário. Ele pôde ter imaginado. O que entraria ali era uma vaca, uma galinha, um bezerro. Mas infelizmente entra a sua única filha, a Bíblia vai dizer. E a filha faz um pedido: pai, com certeza ela era também crente em Deus e devota aos votos. Ela diz para o pai: pai, se o Senhor fez um voto, eis-me aqui. Ele teria que sacrificar a sua única filha, porque ele fez um voto. Deus deu a vitória para ele, ele ganhou, ele virou o líder de Israel. E a filha falou: pai, mas o Senhor, deixa eu fazer apenas um pedido, cumpre o seu voto. Se o Senhor falou que tinha que oferecer em sacrifício aquele que primeiro entrasse, e quem primeiro entrou foi eu, então deixa eu ir por 2 meses pelos montes chorar, porque eu não vou ser mãe. Muitas mulheres têm condições de ser mãe e jogam seus filhos fora. Muitas mulheres têm condições de ser mãe e abortam. Eu não digo em caso de estupro, Luizinho, porque é muito triste uma criança de 12 anos, eu estava comentando com meu esposo, cada um tem sua opinião. Eu também não sou a favor ao aborto, mas uma criança que é estrupada, eu não acho certo ela gerar também uma criança daquele estupro, porque ela ainda é uma criança, e como que ela vai gerar se ela é criança, e ela pode correr o risco de morrer. Então eu não sou a favor também de gerar essa criança, mas cada um tem a sua opinião. Muitos falam, é Deus que dá vida, mas existe casos e casos, igreja. Uma criança ser violentada e gerar uma outra criança e correr o risco dela morrer, porque ela também é uma criança, o útero ainda não está preparado para receber aquela criança. Eu acho que ainda é muita burrice a pessoa querer achar que é proibido intervir, né? Então cada um vai com a sua opinião, igreja. Mas o que a Bíblia vai dizer? Essa moça pede para o pai deixar ela ir chorar nos montes por 2 meses, porque ela não vai poder ter o privilégio de gerar um filho, de ser mãe. E acontece que Jefité teve que cumprir esse voto. Ele sacrifica sua própria filha e oferece a Deus. Deus não aceita, igreja, voto de gente, não. Sacrifício de humano, não. Deus não aceita. Deus nunca aceitou que sacrificasse filho, criança, gente, humano. Deus aceitava animais, mas gente, Deus nunca aceitou. No entanto, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, Deus dá um grito e fala: não faças mal ao menino. Mas isso, igreja, foi uma escolha de Jefité. Ele quis cumprir o voto. Ele quis. Isso aí foi ele, não foi Deus. Porque se ele não quisesse, Deus até não aceitaria
achou que era um animal. Ele achou que entra animal. Mas Deus provou o coração. Deus provou o coração. E ele fez, né? Então é uma história triste, igreja. É uma história triste. Agora, eu quero dizer para a igreja, muitas pessoas que fazem voto e não cumprem, mas ela tem condições de cumprir. É por isso que a Bíblia fala, é melhor que não votes do que votes e não cumpra. Porque senão a pessoa fica em pecado. Então, quando a pessoa vai fazer um voto, ela tem que se consagrar, ela tem que orar, ela tem que entrar na presença de Deus, porque o voto é sagrado, igreja. Até a igreja católica faz o voto. Até a igreja católica, ouve aqui, amor, ouve aqui, não tira a atenção da palavra. Até a igreja católica, quem já foi católico ou quem é católico, quantos votos não faz? E Deus ali dá a vitória, a pessoa vai lá e cumpre, né? Que eles chamam de promessa, né? Eu vou fazer uma promessa, e se Deus fizer, eu vou cumprir. E quantas pessoas peregrinam e vai lá e cumpre a promessa? Mas quantos crentes existem que fazem voto e não cumprem? Os católicos estão mais respeitando a palavra de Deus do que muitos crentes, porque fazem voto e não cumprem, porque acham que faz para o homem. Mas a Bíblia diz, melhor que não votes do que votes e não cumpra. E Jefité faz o voto e cumpre, ainda que ele vai perder sua única filha, ele cumpre o voto. Por que Deus permitiu ter escrito isso na palavra? Para que aquele que fizer um voto é para cumprir. Não que Deus queria que tirasse a vida da moça, Deus não aceitaria. Ele nem precisaria ter feito o sacrifício pela filha. Deus aceitaria na hora, me perdoa, vou sacrificar o cabrito, vou sacrificar o camelo, algum outro animal. Deus aceitaria o animal, ele não precisaria. Mas Deus deixa escrito na palavra de Deus que ele cumpriu, para que a gente não venha falar, esse voto que eu fiz é muito difícil. Porque o voto mais difícil de ser cumprido na Bíblia para mim é o de Jefité. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não tem voto pior do que esse. Você faz um voto esperando que vai entrar ali um porco, uma vaca, uma ovelha, e entra a única filha. Porco não vai caché. Não pode, porco não podia sacrificar. Então o outro animal não podia sacrificar também a filha. Também não podia nem o porco e nem a filha. Mas ele, por ser fiel, igreja, a Bíblia vai dizer que ele cumpre o voto. E por que Deus permitiu escrever essa história tão doída? Para que você nunca diga, o voto que eu fiz é difícil. Tem pessoas aqui nas redes sociais que estão ouvindo, e que está ouvindo essa pregação, e que fez voto e não cumpriu, está em pecado. Essa palavra é para abençoar nós que estamos aqui, que já fizemos talvez votos e não cumprimos. E que Deus está falando nessa noite para mim e para você, não faça um voto e não cumpra. Quando você fizer, faça com fé, mas cumpra. Porque o voto, igreja, é para dar a vitória. O voto é para livrar muitas coisas dentro da sua casa. O voto é sagrado, o voto é de Deus. Porém, ele tem que ser feito com sabedoria, com inteligência. Não faça se você não pode. Não vote se você não pode. Oh, aleluia. Tem pessoas que estão aqui, que vão entrar e que fizeram o voto e não cumpriram. E Deus está dizendo, cumpra. Cumpra, porque vai ter vidas abençoadas através desse voto. Quantas mães já morreram e não viram seus filhos libertos? Porque não cumpriram o voto. Quantos pais não foram libertos porque a esposa fez o voto e não cumpriu? O pai continuou na vida torta. O voto é sagrado, igreja. E a Bíblia vai dar a vitória. E ali acontece o sacrifício.
Como que pode? Os irmãos, os seus próprios irmãos israelitas da tribo de Efraim, foi discutir com Jefité, porque ele venceu a guerra e não convocou os seus irmãos. E a Bíblia vai dizer aqui, Juízes capítulo 12, versículo 3. Versículo 2. E Jefité, não, versículo 1, vou começar aqui no 1 para vocês entenderem. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Ia queimar ele junto. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. Então os efraimitas, com inveja de Jefité, foi lá falar: você não veio chamar nós para a guerra? E ele disse: eu chamei. Eu falei que eles estavam vindo aqui em Gileade perseguir nós, mas vocês nem ligaram. Agora eu venci, vocês querem chamar a minha atenção? Vocês também querem a honra? Mas quem vai ter a honra agora sou eu, porque eu venci e eu vou ter a honra. E os efraimitas queriam ter a honra de Jefté. E não é diferente no nosso meio. Quando a gente está aqui, só eu e você, Luizinho, só você, dona Amanda, só você, dona Alice, só você, bispo, sozinho, guerreando com o diabo, ninguém vem nos ajudar. Mas quando a igreja enche, aí vem pessoas que diziam ser nossos irmãos e fala: por que você não nos chamou para louvar, para pregar? Porque a igreja cheia, as pessoas querem aparecer. Mas quando o diabo vem e faz aquele levante para esvaziar a igreja, e você luta sozinho, você e o diabo e os irmãos que restou, aí quando enche de novo, aí as pessoas querem glória. Não é por coincidência que quando a igreja está cheia, aparece gente de tudo quanto é canto. Me dá um cargo, me dá um título, eu quero ficar aqui nessa igreja, eu quero ficar aqui nesse ministério, porque a igreja está cheia. Na igreja vazia, ninguém quer. Lutar, ninguém quer. Aí a gente luta, aí Deus dá vitória, a igreja enche. Aí vem os efraimitas querer a glória que é tua. Só que agora eu já falei para Deus que quando a igreja começar a encher, nós não vamos levantar mais rápido não, Luizinho. Não vamos pôr mais de obreiro rápido não, dar oportunidade para dirigir culto rápido, mas não. A gente tem que vigiar mais, porque só vai estar na frente da batalha quem estava desde o início. Porque a gente dá oportunidade, irmã Wanda, a gente confia, a gente investe. Aí, quando está no deserto, a pessoa, em vez de guerrear junto, ela prefere ir embora e fugir e deixar a gente guerrear sozinho e dizer: eu tô aqui porque você não me chamou para te ajudar. Foi o que aconteceu com Jefité. Quando ele estava precisando dos irmãos, ele até foi lá. Ó, os filhos de Amon estão querendo nos matar, vamos nos ajudar? Eles fingiram que não ouviram, mas quando Jefité ganhou a guerra, eles apareceram e falaram para Jefité: você não foi nos chamar? Olha, mentindo. Agora nós vamos queimar você e vamos queimar sua casa. E o que o diabo quer fazer com nós, vizinho? Queimar a gente, queimar a nossa família. Eles querem sujar a nossa integridade, dona Wanda. Ele quer dizer que seus filhos não prestam, que você não vale nada, que eu não valo nada, que o bispo não vale nada, que o Luizinho não vale nada. É isso que o diabo faz. Quando você está na presença de Deus e que Deus te dá a vitória, que Deus te entrega a vitória, o diabo vem falar: eu vou queimar você e queimar a sua casa. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá a vitória e não vai
4. E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Eu vou explicar agora para vocês como que Jefité vence os irmãos. Gileade ficava num lugar entre o rio Jordão, que ia para o outro lado. Ele ficava do lado, não lembro, do lado norte, do lado sul, acho que é do norte. E do outro lado, do lado oeste, né? Oeste, e do lado leste ficava o rio. No meio ficava o rio Jordão. Do lado oeste ficava Gileade, do lado leste ficava as outras tribos, a tribo de Efraim. O que Jefité fez? Ele colocou os homens efraimitas que atravessaram o rio Jordão, foram lá brigar com os gileaditas. Aí o que Jefité fez? Colocou os guerreiros de Gileade na beira do rio Jordão. Quando os efraimitas que foram lá brigar com Jefité falaram que ia queimar ele e a casa dele, recuaram, aí eles tentaram atravessar o rio Jordão para voltar para sua casa. Eles desistiram da guerra. Mas o que acontecia? Eu vou ler aqui para você entender melhor. Porém tomaram o gileadita aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu um efraimita? E dizendo ele: não. Então eles queriam passar o rio. Aí os gileaditas falavam para quem estava passando o rio: você é um efraimita? Eles falavam: não, eu sou gileadita. Aí olha que a Bíblia fala: então lhe diziam: dize pois Shibolete, que é uma palavra. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Então, para você entender melhor, ele colocava o gileadita ali. Quando ia passar o efraimita, falava assim, o soldado do Gileade falava: você é um efraimita? Ele falou: não, eu sou de Gileade. Aí ele falava: então fala Shibolete. Eles não conseguiam falar porque pronunciava diferente. Eles conseguiam falar Sibolete. Quando falava Sibolete, eles degolaram, cortavam a cabeça dos efraimitas. E naquele dia degolaram seus próprios irmãos, 42.000 efraimitas. Ou seja, Gileade, para guardar a sua vida, a sua casa e a sua tribo, ele teve que matar os próprios irmãos. Ou seja, os irmãos que vêm lutar com a gente, querendo nos destruir, eles vão ser destruídos, porque o Deus que nos levantou e que nos deu a vitória, ele vai nos dar as vitórias em todas as ocasiões. Não adianta lutar com o povo de Deus, não adianta querer destruir quem Deus levantou, porque Jefité era filho de prostituta e os irmãos quiseram condená-lo por isso. Às vezes você tem um filho que é um traficante e as pessoas querem te condenar por isso, mas você é um filho de Deus, e Deus não olha para o seu filho, Deus não olha para o seu marido, Deus não olha para quem está do seu lado ainda, que ainda não se redimiu, que ainda está em falha. Deus olha para você. É você que vai mudar a história da sua casa, da sua família. E se Deus te levantou, não importa se seu filho está no pecado, não importa se sua casa está no pecado, não importa se está acontecendo algo que não agrada a Deus e não agrada a sociedade dentro da sua casa. O que importa é que você agrada a Deus. O que importa é que você chama a atenção de Deus. E não adianta os seus irmãos quererem te destruir, porque você venceu uma guerra. Porque você vai vencer, irmão. Você vai ter vitórias. Você vai vencer, porque Deus te escolheu. Todos vocês que chegaram aqui, todos vocês que estão ouvindo essa pregação, que estão nessa live, e se você for valente, valoroso,
Ou seja, não negar a fé, não negar o Deus que você serve, ser fiel até o fim. Deus vai entregar a vitória nas suas mãos, como entregou para Jefté. Essa história é linda, igreja, ela é doída, porque ele perdeu sua única filha. Deus não quer que você entregue seu filho não, hein? Ele não aceita sacrifício de humano, eu volto a repetir. Ele quer que você faça um voto com sabedoria, porque pode te custar caro se você fizer sem sabedoria. Mas a vitória é tua, o milagre é teu. Você vai sair daqui hoje mais forte, levando a